Obrigada, César. César é um grande voluntário nosso e vou estar aproveitando falar. Nós temos aí algumas publicações que vocês viram ao entrar, mas tem uma especial que eu queria chamar a atenção de vocês, que é esse resultado de encontros psicoeducacionais como esse, onde todos nós do Conselho Científico respondemos a maioria das perguntas e as mais frequentes perguntas. E ele não custa nada, apenas a doação de R$10 para que vocês levem o exemplar. Isso é muito importante para a Brata, porque como uma ONG não tem recursos próprios, a gente vive de trabalho, de doação, e todos nós somos voluntários. Todas as pessoas que vocês estão vendo aqui trabalhar, todas essencialmente são voluntárias, inclusive os palestrantes, não é assim, Sônia? Exatamente. Então, nós estamos aqui para falar de um tema, como o último sábado do mês, de um tema que tem sido, este ano, muito falado, suicídio. E a gente vem estar falando de como enfrentar e lidar com o risco de suicídio nas faixas etárias. Nós vamos dar um enfoque maior para as faixas etárias, mas isso também vai ser ampliado para outras questões, como transtornos, como situações especiais. E por que nas faixas etárias? Porque nós sabemos que o suicídio tem sido muito falado este ano nos adolescentes, mas vocês vão ver, pelo que a gente vai apresentar, que não é só nos adolescentes. Infelizmente, atingem todas as faixas etárias, principalmente os idosos, e pouco se olha para isso. Nós sabemos que o suicídio foi, segundo o estudo da Organização Mundial de Saúde, em 2012, cerca de 804 mil pessoas morreram por suicídio, o que é um volume assustador. O que corresponde a 2 vezes mais homens do que mulheres, o que corresponde a 11,4 pessoas por cada 100 mil habitantes. E mais, a previsão da Organização Mundial de Saúde é que esse número venha a dobrar, venha a ser 1,5 milhão. Ué, mas como é que a Organização Mundial de Saúde pode estimar que vai dobrar suicídios e nós não vamos fazer nada? Como é que a gente pode estimar que vai aumentar uma coisa que é ruim? Só que a realidade é exatamente essa. A cada 40 segundos, uma pessoa comete segundos e a cada 3, uma tenta suicídio. Nós atrasamos um pouco hoje para começar. Pensa quantos minutos atrasamos, quantas pessoas tentaram suicídio e quantas pessoas morreram. Não faz a conta não, que a gente desanima, vamos nos animar. Cada suicídio tem um impacto, e isto é importante, em pelo menos 5 a 10 pessoas. A cada suicídio ele afeta a família, afeta os vizinhos, afeta as pessoas no trabalho, afeta os profissionais de saúde, afeta toda a comunidade. Isso a gente chama de pós-venção, dar assistência a estas pessoas, e mais para o fim a gente vai estar falando. Infelizmente, eu tenho que mostrar para vocês que o Brasil é o 8º país em número absoluto. Se nós formos relativo à nossa população, ele vai para 113. Mas se for em número absoluto de morte, ele vai para o 8º. Nós não estamos falando de futebol, nós não estamos falando coisa boa, nós estamos falando de uma coisa pesada. E ele é o líder na América Latina. É o que mais tem suicídio. E entre 2000 e 2012, houve um aumento de 10,4%. E a idade, vocês vão ver isso bastante com a doutora Sônia, a população que mais tem aumentado, não é a que mais se suicida, mas que mais tem aumentado o suicídio é a população de adolescentes e adultos jovens. E aí fica assim, quando a gente fala de problema de saúde pública, o que nós pensamos? Nós pensamos que temos que resolver, mas não é o que os governantes pensam. Os governantes, quando a gente fala em problema de saúde pública, ele está preocupado com o gasto que ele vai ter. Por quê? O número de perdas de vida, o número de perdas de ano de experiência que essa pessoa tinha, se ela morre com 20 anos, se ela morre com 40, 60, 70, o quanto ela ainda teria que fornecer de ajuda. Quantos anos de vida produtiva, considerando 65 anos, como se pessoas depois de 65 não pudessem ser produtivas?
Mas a lei da aposentadoria está aí, é o marco. Então a gente considera a produtividade. O quanto a gente vai perder com essa pessoa pela morte antecipada dela. O quanto de custo em hospital, porque dependendo da tentativa, conforme o que foi, vai ter um gasto, vai ter sequelas. E a morte prematura, o desajuste que traz na família. A morte de um pai, de uma mãe, de um irmão, o quanto as outras pessoas são desajustadas. Isto traz consequência e isso pesa para o sistema de saúde. O custo com necrópsia e investigação e a mudança na qualidade de vida que, sem dúvida, piora. E isso dificulta muito as pessoas. Por definição, o suicídio, a gente diz que ela tem intencionalidade, mesmo que ambivalente, e ela acredita ser letal o que ela está fazendo. Muitas vezes, algumas pessoas dão entrada num pronto-socorro e ouve, né, da equipe de saúde, da enfermagem ou do médico, da outra vez faz direito. Como faz direito? Que bom que não fez. Por que aconteceu isso? Porque ela desconhece letalidade e não é para conhecer mesmo. Nós temos que conhecer os valores que nos vinculam à vida. E nós chamamos de comportamento suicida tudo que se refere ao pensamento, ao plano de suicídio, à tentativa e o ato em si. Quando a gente falar em suicídio, nós estamos sempre nos referindo ao comportamento. E aí vem as dificuldades, as barreiras. O tabu, né, e o estigma, o preconceito e a questão do sigilo, não se fala disso. Se vocês lembrarem, anos atrás, a gente falava aquela doença, se referindo ao câncer. Depois, hoje se fala, não, fiz químio, fiz rádio, fiz cirurgia, né? E a pessoa enfrenta a palavra, fala, não, eu tive câncer, mas agora estou bem. Depois foi a AIDS. Não, ele tem aquela doença. E hoje, graças a Deus, a vacina, a doença se tornou crônica para as pessoas que se submetem corretamente ao tratamento, mas ainda o estigma, o preconceito do suicídio tem, ninguém fala. Há tempos atrás, uma pessoa da família falou assim, será que eu falo ou não para o meu filho que teve 3 suicídios na família? Ela deve falar ou não? Por quê? A questão não é se perguntar. O que eu senti quando essa pessoa veio falar, era uma mãe, e ela tinha 3 filhos pequenos. Nessa idade, pequenos, eles não estão aptos, vamos dizer, até a gente pode falar, não há nenhuma proibição. Mas o que eu senti nela, na pergunta, é de que ela estaria pensando em ser a 4ª pessoa daquela genética. Isso é que a gente tem que estar alerta, gente. Os sinais, as perguntas, as frases, o risco de alerta que a pessoa dá. Muitas vezes a gente não dá atenção devida por falta de conhecimento e acha que não é frequente. Então, às vezes, uma pergunta simples pode estar escondendo algo. Os métodos mais utilizados que a gente tem registrado é, para os homens, o enforcamento, estrangulamento, depois por drogas e, em terceiro, por arma de fogo. Nas mulheres, menos por enforcamento comparado aos homens, mas as mulheres usam muito envenenamento e menos também arma de fogo. Agora, claro que depende da profissão. Por exemplo, essa semana eu tive numa palestra na Polícia Federal e na outra semana anterior na Polícia Militar. As mulheres têm habilidade com a arma e aí é um grupo de alto risco. Então muda o perfil. E importante que no Brasil, 41% cometem suicídio usando pesticida. Isso muito nas zonas rurais onde o uso do pesticida é comum. Aqui mostrando drogas, um método muito comum, né? A pessoa por overdose, por erro, ou por cálculo, ou intencional. Medicamentos, enforcamento, arma de fogo. Agora eu chamo a atenção para isso aqui, gente. Álcool, Racumim e o diabo verde. Houve uma época, perto lá de 2006, 2007, houve um projeto de lei que retirou do supermercado esses produtos. Hoje, encontramos à vontade, mas eles estão, na verdade, não deveriam estar com facilidade. E isso é prevenção de suicídio, retirá-los das prateleiras de supermercado. Aqui é um estudo da Organização Mundial de Saúde com mais de 15 mil pessoas que se suicidaram.
Fazendo o que a gente chama um estudo dessas pessoas pós-morte, de toda a história emocional, da história de vida, observou-se que 36,8% tinham transtorno de humor. Entenda transtorno de humor como depressão e o transtorno bipolar incluído. 22% tinham abuso de substâncias. 10% esquizofrenia e 11,6% de transtorno de personalidade. Chama a atenção que só 3,2% não tinham diagnóstico. Então, vocês viram que por esse estudo da Organização Mundial de Saúde, 94% a 95% tem algum diagnóstico, pelo menos próximo do ato. Não quer dizer a vida inteira, pode ser que ela tenha tido uma reação de ajuste, tenha tido alguma outra coisa que favoreceu com que ela fizesse suicídio. Agora, pense assim, se a pessoa tem transtorno do humor, mas gosta de um baseado ou de uma carreira de cocaína, se ela tem esquizofrenia e também é chegada numa droga, ou se ela tem transtorno de humor, transtorno de personalidade e ainda utiliza álcool. Vocês viram que os percentuais? Então, nós quando apontamos isso, nós estamos falando fator de risco. Então, se eu tenho uma doença, eu tenho que eliminar os fatores que não vai me favorecer a entrar nesse grupo que a Organização Mundial de Saúde tanto nos alerta. Aqui saiu esses dias pelo Ministério da Saúde no Brasil, os dados sobre a população geral, de acordo com o que está lá marcado no banco de dados. Só que muitas vezes o que está lá marcado no banco de dados do DataSUS não reflete a realidade, tem muita subnotificação. Se, por exemplo, eu me jogar de um andar e quebrar minha perna e for para o convênio, se for tentativa de suicídio, o convênio pode glosar. Mas se disser que eu estava limpando a janela, então muitos dados não aparecem. Então há uma distorção desfavorável para nós que queremos dados de suicídio para fazer prevenção. E o que mostra que na população de 0 a 19 anos, 1,7%. Depois aumenta de 20 a 29, 6,8% e vai aumentando. E como eu referi a vocês, a população com mais de 70 anos é a que mais se suicida. O que chama atenção é que esse grupo, nos últimos anos, aumentou e muito. Mas aqui não reduziu. E veja, conforme a faixa etária, há uma tendência a aumento. A gente fala tanto do adolescente, mas em qualquer época isso acontece. Aqui mostrando o mesmo estudo que o Ministério soltou a semana passada, a cor branca, a cor negra, a cor amarela. Chamou atenção e que as autoridades não apontavam, não fazem nenhuma prevenção, mas que nós já sabíamos, nós que estudamos suicídio, que a população indígena é muito afetada. Vocês viram os homens, as mulheres comparativamente a outras descendências étnicas, também é bastante elevado na população dos índios. Não quer dizer que a gente não deve estudar essas populações e ao contrário. O que a gente quer é reduzir esta e também esta. E aí vem que dentro da população indígena, olha o que chama atenção. Vocês viram que na população geral do Brasil, a população com mais de 70 anos era o que mais se suicidava. Na população indígena, de 10 até 30 anos é a população que mais se suicida, principalmente de 10 a 29 anos. Por que será? É o que a gente fala. Aqui, esses índios tinham muito arraigado neles a cultura, a tradição. E eles valorizam a vida assim como valorizam a natureza. Eles falam que o homem branco destrói a natureza. Só que agora a gente vê que, infelizmente, o jovem índio está destruindo a ele mesmo. Por quê? Entra a cultura do branco, entra a droga
entra a sedução de objetos que o homem branco usa e eles não estão tão firmes com a cultura indígena e passam a ser vítimas de suicídio. Vocês perceberam que coisa trágica? Dentro do nosso país, as autoridades não fazendo nada? E aí, a grande pergunta, Alexandrina, como é que a gente avalia o potencial suicida de uma pessoa? Como é que eu sei antecipadamente saber, olhando vocês, quem é que pode aqui estar pensando alguma coisa? Ou quando liberar a pessoa, né, que tentou o suicídio de um hospital? Será que ela pode ir para casa? Será que ela tem que ir para o ambulatório? Será que eu tenho que... Claro, a gente vai marcar para ela ver um psicólogo, um psiquiatra, mas se a gente for olhar pela rede do SUS, daqui 6 meses ela consegue. Todo mundo faz assim, né? Só que daqui 6 meses ela chega lá na consulta, o médico foi transferido de lugar, não tem mais médico, não tem isso, não tem aquilo. E qual é a realidade? Ela não vai ser assistida. E ela é uma pessoa que tem um risco de vida. Suicídio é urgência médica, gente. E, infelizmente, a gente não tem nenhum teste ou critério para saber quem vai cometer suicídio. Por quê? Isso é individual, é singular para cada pessoa. Eu estou aqui falando em números, em percentual, mas quando eu estou de frente de um ser humano com risco, eu tenho que pensar nele. Eu não vou avaliar, não, mas ele é mulher, não tem risco, não, é jovem, tem risco, não, idoso, não, 50 anos não tem risco. Eu não posso pensar assim, eu tenho que pensar aquele indivíduo para aquela pessoa. E é isso que a gente tem que pensar. Claro que nós temos fatores de alto risco. Pessoas que têm múltiplas tentativas, então tentativa prévia é fator de risco para suicídio, a gente tem que prestar atenção nisso. Se a tentativa teve planejamento, tem aquela tentativa impulsiva. Eu fico sabendo que meu marido está em casa com a amante, eu chego lá, eu pulo pela janela. Impulsivamente, eu faço esse desatino. Não, Alexandrina, seja boba, tantos homens bonitos aqui, tanta vida segue, joga ele pela janela, joga a amante pela janela e viva, né? Então, assim, são essas coisas, o impulso, muitas vezes a pessoa não queria de fato morrer, mas no impulso ela faz. Mas o planejado é que é complicado. E muitas vezes a pessoa nos dá dica do que está fazendo. Quando a pessoa tem possibilidade de baixo socorro, aonde ela vai tentar, é longe de hospital, é longe de pessoas, é longe de coisas. Se ela tem uma alta intenção, o método que ela usa, se de fato tem letalidade, e os meios disponíveis, né? Se ela tem, e aquele pensamento rígido, ela não vê saída, ela vê dificuldade em sair. Se tem pobre contato, controle afetivo, se ela está desempregada, muito embora hoje a gente chama atenção que muitas pessoas estão empregadas, estão com dificuldades no próprio trabalho e muitas vezes acaba acontecendo e tem aumentado muito o número de suicídio dentro do ambiente de trabalho, o que passa a ser mais um complicador. Se tem relações conflituosas com as pessoas no casamento, se tem o isolamento social, isso principalmente para o jovem e o idoso é muito complicado. A violência doméstica acaba sendo um gatilho, um fator de risco. O abuso físico e sexual também são fatores de risco para o suicídio. Às vezes as pessoas têm os fatores de risco e quanto mais fator de risco, maior possibilidade ela vai ter de cometer. Mas supondo que um homem, vamos dizer, já viúvo, aposentado, não vou nem dizer desempregado, mas aposentado, tem um problema de saúde, está afastado dos filhos porque um filho mudou de estado, o outro foi para outra cidade, mas ele está muito bem, obrigado. Ele não pensa em suicídio. Ele vai lá jogar sua bote, ele vai jogar o baralho, ele vai fazer alguma coisa. Apesar de ele ter os fatores de risco, ele não pensa. Porque ele tem os fatores de proteção que fortalecem estratégias para que a gente enfrente as dificuldades da vida. E é isso que a gente quer estimular as pessoas a ter. O enfrentamento, estimular os fatores de proteção. E aí, a dificuldade que a gente tem muitas vezes de avaliar, será que a pessoa vai ou não cometer? Será que tem risco ou não?
Muitas vezes a pessoa nega a ideia de suicídio, mas a maioria das pessoas, quando a gente pergunta, elas se sentem até compreendidas da angústia, da dor e do sofrimento. Você tem tido pensamentos ruins? Ah, tenho, doutora. Você pensou em fazer alguma bobagem, alguma coisa? Ah, tenho pensado, sim. Se a gente começar a conversar, ela vai se abrir. Portanto, é importante a gente ouvir. Apesar que alguns podem negar a ideia. Mas conforme a gente vai conversando, não, doutor, eu falei que não, mas eu tenho pensado coisa ruim, sim. Ambivalência para o suicídio. Ah, mas se quer morrer, não quer viver. Não, o suicida tem essa ambivalência. Ele quer viver, mas também quer morrer. Ele quer viver, mas quer morrer. Não, ele não quer morrer, gente. Ele quer sair da situação difícil, da angústia que ele está, da dor, do sofrimento. Portanto, a gente pega uma brechinha nessa ambivalência do querer viver e morrer. Opa, traz ele para a vida. É isso que nós temos que fazer. E ainda vai ter raiva, ressentimento, contato emocional distante. Parece que ele está ausente da gente. Ele não colabora, é difícil. E mais, gente, ele tem um senso de realidade distorcido. Nós temos uma percepção, a pessoa com risco de suicídio, ela está distorcida. Ela não vê saída, ela não vê possibilidade. E a gente tem que considerar essa distorção, porque o sofrimento fez ela fazer isso. A gente tem que ajudar ela a voltar para a posição que ela possa servir. O que a gente faz na avaliação? Idade de início, a história familiar, se teve resposta ao tratamento, curso dos sintomas, se depressão, se estado misto, se alguma coisa das drogas, os sintomas atuais. Tudo isso a gente tem que ver se tem abuso de substância e transtorno de personalidade. Pergunta sobre a intenção suicida. Claro que a gente não vai perguntando reto e direto. A gente faz um clima, uma conversa, mostra empatia, mas a gente começa a perguntar, e não é as perguntas na sequência, a gente vai mesclando as perguntas. Você sente que a vida não vale a pena? Você tem tido pensamentos sobre como terminar e a maneira como terminar? Se você tivesse acesso, a veneno, a medicamento, não tem, doutora, lá em casa tem isso. Opa, vamos avisar alguém para que recolha, para que fique alerta. Pensou em local, data? As pessoas muitas vezes escolhem datas comemorativas, datas significativas. Se você tivesse sozinho agora, tentaria se matar e num futuro próximo? Tudo isso a gente pergunta e as pessoas respondem de acordo com o clima de confiança que a gente estabeleceu. É muito importante que para o diagnóstico, nós vamos ver se a pessoa tem desejo de morte. Isso é muito comum em todos nós. Por algum momento passa a vontade de morrer, mas a gente logo afasta e continua a vida, segue, acha objetivos, pessoas que nos fazem voltar para a vida. Mas quando o desejo de morte se transforma numa ideação suicida, no começo a gente afasta a ideia, depois ela vai ficando mais perto, e ela toma a cabeça e fica ruminando na cabeça da pessoa com risco de suicídio. Aparece uma culpa, mas não é uma culpa qualquer, é uma culpa excessiva que tortura a pessoa. O humor fica deprimido e às vezes com distimia, a falta de prazer, que é a anedonia, a pessoa perde o prazer por fazer aquela coisa que ela sempre gostava, seja os netinhos, seja os amigos, seja o pai, a mãe, os filhos, qualquer coisa ela vai perdendo o prazer. E aí também a menos-valia, ela passa a não se gostar, a não se cuidar, não cuidar da roupa, a ter descuido dela mesma e problemas de concentração. É muito comum o jovem falar, minha memória está ruim, meu raciocínio, eu não penso, eu leio a matéria e não consigo gravar. Por quê? Ele está com depressão. Então o raciocínio, a memória, a atenção, a concentração ficam prejudicados. E tudo isso, gente, significa que a pessoa não está bem. É muito jovem e às vezes acontece com o idoso. Ah, mas é porque o alemão está perto dele. Não, não. Muitas vezes o idoso está deprimido, se a gente trata, não tinha alemão nenhum junto com ele. Nós temos que fazer o diferencial, porque muitas vezes o problema de atenção, concentração e memória é consequência do quadro depressivo.
E abuso de álcool e outras drogas, e muitas vezes as pessoas usam o álcool e outras substâncias para amenizar estes sentimentos. O relato de depressão pela família, pelos colegas da escola, pelos vizinhos, pela turma da bote, do baralho, seja o que for. Puxa, mas a Sônia não faz tempo que não aparece no grupo. O que será que aconteceu com ela? Vamos ver o que aconteceu com a Sônia. A gente tem que fazer um movimento de buscar. E não, deixa, ela que se vire. Não. A gente tem que pensar que se a gente doa um minuto, a gente salva uma vida. Esse é o lema da Organização Mundial de Saúde. E principalmente se tem tentativa prévia, que é um grande indicador. E aí, a psicopatologia, quer dizer, que sintomas, que coisas aparecem na pessoa com risco de suicídio? Pensamentos de morte, como eu disse a vocês, ideias de suicídio, das ideias passa a ter o desejo, né, de não viver mais, passa a ter o motivo para não querer viver, a intenção de se matar, o plano, a tentativa e o ato em si e o suicídio com término. Vocês viram que eu pulei impulso, porque muitas vezes o ato impulsivo pula tudo isso. A pessoa não tinha planos, não estava com ideia, mas dependendo do que acontece, principalmente a geração mais jovem, que a Sônia vai frisar muito para vocês, a geração Y e Z é a geração imediatista, que não tem tempo, né? Hoje o WhatsApp, se demora 2 minutos o filminho, ele já está passando o dedo, ele quer outro. É tudo imediato, é tudo rápido. Então eles são muito impulsivos, diferente do idoso que não tem a impulsividade tão frequente quanto o jovem. E tudo isso vai mostrando que a gravidade aumenta. Não é a lei da gravidade, é a gravidade do risco. E a pessoa com a melancolia, com a depressão, é permeada de impulsos agressivos, então responde para o pai, responde para a mãe, responde para o marido, para a mulher, para o professor, para o chefe do serviço, ela fica ríspida. Só que essa agressividade vai se voltando contra ela mesma. Ela começa a ficar cheia de autoacusação, eu não presto, eu não sirvo nada, não sei porque eu vim dar aula hoje aqui, eu tinha que estar aí mesmo embaixo de 7 palmos, o que eu vim fazer hoje na Brata, não estou colaborando com nada. Peraí, Alexandrina, a tua aula não está tão ruim assim, está todo mundo balançando a cabeça, parece que está gostando do que eu estou falando, muda o seu pensamento, opa, vocês concordam comigo? Dizem que sim, que senão complica a minha vida. E aí vem o funcionamento cognitivo, que é cheio dos is. A pessoa se sente que é intolerável, ela não suporta aquela situação. É inescapável, ela não vê saída e é interminável, ela não vê fim. Muitas vezes eu já vi pessoas dizendo assim, não, mas se eu estivesse no lugar dela eu faria isso. Se eu estivesse no lugar dela eu faria aquilo, aquilo é cheio de soluções. Mas a gente tem que lembrar que a cabeça do suicida precisa respeito, precisa compreensão e entendimento. Ele está feito um túnel onde ele não vê saída, onde ele não vê término. E a gente precisa ajudá-lo. Lembra da ambivalência? É no buraquinho do meio que a gente traz ele para a vida. E aí, como se não bastasse os is, ainda tem a falta de regulação e a tolerância zero. Não tolera nada. Não suporta nenhuma frustração. E ele fica esperando um castigo que acaba levando ele a um desfecho. Nós dissemos que tem fatores predisponentes. Ter uma doença mental, tentativa prévia, a genética de suicídio na família, isto é importante, abuso sexual na infância, agressividade e impulsividade, isolamento social, doença incapacitante, incurável, uma doença cardíaca, uma doença neurológica, algumas doenças câncer que trazem um peso para a pessoa, principalmente no início do quadro de uma doença crônica grave, é onde as pessoas têm mais risco de ter alguma coisa. E alta recente da internação psiquiátrica. Alexandrina, a pessoa acabou de sair, você disse que é fator de risco? Infelizmente é. A pessoa está dentro do hospital, ela melhorou, ela tomou os remédios, ela tá bem, e ela vai ficando bem. Só que quando ela sai do hospital, ela se depara com o quê?
a realidade. Vocês disseram muito bem, o couro está maravilhoso. Quando ela se depara com a realidade, volta tudo para trás. E a gente tem que tomar os 2, 3 primeiros meses, é o de mais risco, a gente tem que estar alerta. Agora, fora os fatores predisponentes, tem o precipitante. O precipitante é aquela gota d'água, aquele algo mais que faz a pessoa se desequilibrar. A desilusão amorosa, a separação conjugal, conflitos de relacionamento com filhos, com chefe, com pessoas de qualquer natureza, a perda financeira, e isso nos dias atuais tem sido bastante complicado, a perda de emprego, desonra e vergonha. Isso no Brasil, para os políticos, não vale muito esse item. Como? Os adolescentes se expõem na internet? Sim, então, isso aqui é muito importante para adolescentes que hoje acham que o Facebook é a internet, mas isso eu vou deixar para a Sônia falar. Expõe muito, depois viram alvo ou de bullying ou de vergonha e desonra. E aí acaba sendo. Eu brinquei com os políticos, mas porque eu queria deixar para a Sônia estar falando isso. A embriaguez, e veja que muitas pessoas às vezes nem têm o hábito de beber, mas bebe para dar coragem de se matar. Então, se está deprimido, se está pensando nisso, não beba. Não beba. Não use nenhuma droga. Porque o álcool e as outras drogas, gente, é um desinibidor de sistema nervoso central. E tira a inibição do medo. E aí eu passo a fazer bobagem. Não deixa eu beber, gente. Estou pedindo. Vocês riem, hein? E faço acesso ao meio letal. Aí a gente vai para algumas profissões. Como eu disse, as pessoas da polícia, médicos, algumas pessoas químico, farmacêutico, que têm acesso a determinados métodos. E, dependendo da localidade, eu não vou ficar aqui dando exemplo para não dar ideia para ninguém, mas tem muitas pessoas que têm facilidade conforme onde mora, onde reside. E aí, expressões comuns que a gente tem, que a gente ouve. Nada mais parece fazer sentido, apenas uma dor tão pesada que carrego comigo. Não consigo mais suportar. O problema é o não. Não consigo mais. Não aguento mais viver assim. Eu gostaria de viver, olha aqui, né, a ambivalência que eu falei, mas não assim. É o assim, é o desse jeito que eu não consigo. Não há mais nada que eu possa fazer, seria melhor morrer. Será que é mesmo? Não tem mais nada que ela possa fazer? São essas expressões que são dicas que a pessoa está dando que ela não está suportando. Parece simplesmente não existir nenhuma luz no fim do túnel. Sempre há uma luz no fim do túnel. Vamos ajudar essa pessoa. Doe um minuto, salve uma vida. A gente olha para essas expressões, a gente vê uma jovem assim, pálida, séria, triste. Mas, na verdade, ela está assim, muito doída, machucada, uma dor insuportável, interminável e infindável, gente. Vocês viram o sofrimento? A gente imagina uma coisa, mas o que ela sente é outra. Ideação suicida. Nós vamos avaliar a intenção, lembra que eu falei na definição de suicídio, a pessoa tem que ter intencionalidade. Letalidade do método que ela utilizou, o grau de ambivalência, como eu já reforcei para vocês, o querer viver e morrer, e a gente pega a brechinha para trazê-la para a vida, a duração e a frequência com que aparece a ideação. Não, eu consigo afastar, doutora, sai da minha cabeça. Não, doutora, está ficando o tempo todo, 25 horas por dia, opa, ó o toque, 25 horas por dia, quantas horas tem o dia? Quer dizer, ela não está tendo nem um segundo de não pensar. Alerta porque essa pessoa está com alto risco. E a avaliação do método e repetição, a gente pensa. A presença e ausência de nota suicida, que isso força. Mas também a gente vai ver se ela tem fatores de proteção. Se ela tem família, se ela tem algum credo religioso, se ela tem trabalho, escola, uma relação terapêutica, seja com o psicólogo, psiquiatra positiva, e um sistema de suporte.
Se tem isso, a gente consegue resgatar a pessoa. Se não tem, essa pessoa começa a ir no meio dos nossos dedos e a gente precisa fechar a mão e segurar ela. E aí vem os Ds do risco eminente. O D do desespero, da desesperança, e olha que esperança é a última que morre, então alerte-se. O delírio, que é uma alteração de consciência, muitas vezes por causa do uso de drogas, substâncias, ou por causa de alguns quadros orgânicos. Desamparo, desespero e dependência química. Tudo isso junto com a dor psíquica insuportável e o estreitamento, como eu disse, cognitivo, aquele túnel que a pessoa não consegue ver. Tem um estudo interessante do Manuel Bertolotti, um professor lá de Botucatu, mas que esteve na Organização Mundial de Saúde por algum tempo lá na Suíça, e ele nesse estudo, em 2010, ele afirmava que uma pessoa que tem uma tentativa de suicídio era um grito de socorro. Eu grito, socorro porque eu não quero, que eu estou pensando, eu estou angustiada, eu estou com dor. Se o grito der certo, o que acontece? Provoca um movimento que todo mundo se volta a atenção contra mim, de aproximação e restauração. A família, meus amigos, na escola, no trabalho, todo mundo começa a olhar para a Alexandrina e, puxa, ela está sofrendo, vamos cuidar dela bonitinho. Isso se o grito de ajuda der certo. Mas, como ele apontou no estudo, se der errado, o que acontece? Vira uma fonte de agressão, tanto da família quanto da rede de apoio, os amigos, os colegas de trabalho. Ela é fraca, ela é louca, ela é paciente psiquiátrica mesmo. Por que não morre logo? Vocês viram o perigo do grito? Dá certo ou dá errado? Ajude quem deu o grito de socorro, quem deu o grito que precisa de uma mão para estender. Isso é importante porque as pessoas não estão preparadas a lidar com a demanda. E tudo isso que a gente está falando é para que vocês compreendam. O suicídio ele precisa de compreensão, de entendimento, ele precisa de tratamento. Como eu frisei e volto a enfatizar, é uma urgência médica. O pacto de silêncio. A gente não pode fazer como a Emma, escondeu a cabeça e parece que está tudo resolvido. Que é o que se fazia até tempos atrás. Esse ano, aquela perversidade da baleia e da série do filme trouxe à tona a questão do suicídio. Então a gente precisa de palavras de ajuda, alerta de que ele não está bem, indicar um profissional capacitado que possa ajudá-lo, diminuir o estigma sobre a doença, sobre o suicídio, sobre os acontecimentos e a desinformação que as pessoas têm em todos os níveis. E aí, as notas de suicídio, é muito comum a pessoa com comportamento suicídio deixar uma notificação, né? E essa notificação pode ser por várias coisas, né? Por bullying, por perda, por uma doença mental não diagnosticada, problema não resolvido desde a infância. Opa, eu repeti ou voltei para trás? Não, aqui. O atendimento desse paciente, nós vamos ver se ele tem alguma doença mental, se tem, tratá-la adequadamente. Ver o risco, se é alto, médio ou baixo, para ver que local que ela vai ser tratada. Se vai poder ficar em casa, se vai ter que ser mandada para um hospital psiquiátrico, um hospital clínico, um ambulatório. Só que vocês sabem que é muito fácil achar uma vaga para alguém com risco de suicídio. Por que fizeram assim? Porque a realidade é essa, gente. A realidade é que a gente não acha vaga, a gente não acha locais. Vocês lembram que há pouco eu falei, olha, marcou consulta para daqui 6 meses lá no CAPS, sumiu, não tem nem mais o médico, né? Mas a gente precisa definir o tratamento inicial, se vai ser com medicamento, se só terapia, se vai precisar alguma intervenção que precisa reforçar a adesão da pessoa para, de fato, se cuidar do transtorno que ela tem, e se vai fazer encaminhamento para um ambulatório, para uma internação, seja lá o que for. É importante, quando a gente fala no risco, na estratificação, da gente qualificar quanto ao método, se é método violento ou não violento. Quando a gente faz isso, não quer dizer que, por exemplo, o não violento é menos letal. Não. Muitas vezes, se a pessoa tem habilidade com drogas ou gases, ela morre, infelizmente. E
O violento, por exemplo, eu não tenho habilidade com arma de fogo, graças a Deus, e não me paguem um curso de tiro. Não me paguem. Mas quem tem habilidade passa a ter sucesso. Isso é importante, gente. Que a distinção entre violento e não violento não é na gravidade, mas o quanto a pessoa está familiarizada com aquele método, o quanto ela tem habilidade. E o grau de gravidade, a impulsividade, o planejamento, que dano médico teve, se ela precisou ou não ir para uma UTI, para uma intervenção cirúrgica, se foi para o setor de queimados, o que aconteceu com ela? E que possibilidade de escapar ela teve? Ao tentar, muitas pessoas logo levantam e vai buscar ajuda, outras não, fazem muito isolado, de modo que a possibilidade de receber ajuda fica quase que zero. E o que acontece após a tentativa? Nós temos aí um reforço externo positivo, permite fugir do ambiente, restaura relacionamento e recebe mais atenção. Aquilo que o Bertolotti falou, o grito que deu certo. Negativamente, raiva e ressentimento, dor física e desfiguramento, conforme foi a tentativa. Querida, você está fazendo tanto exercício, senta aqui que acho que fica mais fácil. Agora que eu me percebi. Reforço interno positivo, internamente, isso é para o lado de fora. Para a própria pessoa, reduz a ansiedade, reduz o senso de urgência e a liberação expressiva que tem das emoções, da dor, do sofrimento. De outro lado, aquilo que eu falei, ela ganha o rótulo de desequilibrada, doida, maluca, de doente mental, doente psiquiátrica. E confirma a perda de controle. Descarta a Alexandrina que essa daí já não serve para mais nada. A morte evitável. Suicídio é uma morte evitável. Se a gente fizer prevenção, é uma morte evitável. O suicida inicia no mergulho do desespero e perturbação que o leva à morte. A maioria dos suicídios pode ser evitado se na hora decisiva alguém estiver por perto. A gente não deve deixar a pessoa que fala em suicídio, que pensa em suicídio, sozinha. Até que a gente ache pessoas da família, ou se nós somos da família, a gente não deve deixá-la sozinha por nenhum momento, até encaminhá-la a um profissional, até que ela inicie. Muitas vezes dentro do hospital, se o hospital não está preparado, ela também pode correr risco. 1% dos suicídios ocorre dentro de hospitais. Ah, está no hospital, está seguro. Não. A equipe está preparada, os médicos, a enfermagem, as pessoas estão atentas. É importante que a gente tenha certeza disso. E para a gente orientar, para poder entender, né? O que é que está acontecendo com essa pessoa? Por que ela está nessa dor, nesse sofrimento? Ela tem algum transtorno mental, teve alguma perda, algum desencadeante? O que significa para ela desejar a morte? Querer morrer, querer se matar? Por onde começar? A gente começa identificando os alvos onde a gente pode interferir, onde a gente pode mudar. E quais são eles? Abordar fatores desencadeantes que a gente pode mudar, fatores estressantes modificáveis, e se não é possível modificar o fator estressante, a gente tenta modificar a cabeça dessa pessoa para que ela aceite aquela coisa que não pode mudar. A gente tem que ter sabedoria para mudar as coisas que podem mudar e sabedoria para aceitar as que nós não conseguimos mudar. Ver se ela tem traço de personalidade mal adaptativo para os acontecimentos de vida dela e dar um suporte com terapia para que ela lide com as dificuldades e, sem dúvida, tratar o transtorno psiquiátrico, aliviando e até controlando o transtorno que está levando ela à ideação suicida. Abordagem psicoterápica sempre é importante, só que não pode ser inadequada. Tem que ser pessoas com habilidade de lidar com o suicida. Porque, principalmente jovens, pode ser particularmente perigoso. O tratamento com medicamentos muitas vezes é necessário, só que também precisa saber evitar, porque determinados remédios inadequados podem induzir e dar continuidade. Por exemplo, saiu em 2003, 2004 que os antidepressivos aumentavam o impulso suicida. Não. É que até ele fazer efeito,
demora um mês. A gente fala 15 dias ao mês, mas demora um mês, principalmente em caso grave. A pessoa tem que ficar vigilância e às vezes com outros medicamentos até que o antidepressivo modifique. Então é importante, é a mesma coisa. A terapia é fundamental, gente, mas com pessoa que tem habilidade de lidar com alguém que está na corda bamba, viver e não viver. A gente tem que ter habilidade para trazê-la para a vida. E aí, as decisões são sempre necessárias. Se vai ser internado num hospital médico, né, clínico, se num lugar cirúrgico, se numa UTI, ambulatório, se vai para uma unidade psiquiátrica, se tem presença de transtorno psiquiátrico e que necessita de tratamento especializado por profissional competente, e a psicoterapia individual, grupo e familiar. Aqui mostrando o cenário de onde muitas vezes o suicida vai ser atendido. Um pronto-socorro todos repleto, onde ele é só mais um. E ele acaba recebendo o quê? Desprezo-terapia. Fica lá no canto. Ninguém se importa. Os outros aqui estão com risco de vida real. Está infartando, está atropelado, está isso, aquilo. Você está pensando em acabar com a sua vida, então ele recebe a desprezo-terapia. Frescura. É importante porque é uma urgência médica. A doença dele está onde a gente não vê, é no pensamento, na distorção cognitiva que ele está tendo da própria vida, do próprio fato. Isso é fundamental, gente, que a gente tenha essa compreensão. E aí, se a gente faz opção por uma internação dentro da casa, porque não houve vaga ou a pessoa tem, nós temos que tirar as medicações, armas letais, né, armas de fogo, manter a abstinência, recolhe todo o álcool e todos os remédios que possa ter na casa, e aí é trancar mesmo, né, porque tem o efeito, como eu disse há pouco, desinibitório. Evitar locais elevados sem proteção pelo risco de se jogar, e o paciente não deve ficar sozinho ou trancado em um recinto. Há tempos atrás, um colega psiquiatra me falou: Alexandrina, eu segui todas as recomendações, né? Lugar elevado, com proteção, manter a família por grade, por 0 grade, isso. Aí o paciente falou assim: mãe, eu estou com vontade de comer um pão com manteiga. Isso era no período da tarde. A mãe, com muito gosto, eu vou buscar para você. E foi até a padaria. Quando ela volta da padaria, com pãozinho quentinho, e já tinha a margarina ou manteiga, não sei o que tinha, mas tinha ali para passar no pão, ela viu um tumulto no prédio dela. A filha tinha se jogado. A filha desparafusou a proteção e pulou. Isso é trágico. Tem um item que a gente diz que o paciente não pode ficar sozinho. E ela estava recebendo remédio, mas ainda estava naquela fase delicada que não melhorou. É indicado a hospitalização quando o grau de risco é alto, em lugar especializado, principalmente se o paciente não colabora, porque a distorção dele é grande, então ele não tem condições de colaborar. Tem um transtorno grave que prejudica a sua própria avaliação de si mesmo e não tem suporte familiar. Algumas vezes, a gente indicar internação pode ser até prejudicial, porque o paciente vai se sentir mais doente do que ele está. Então, o psiquiatra tem que ter aí um balizamento correto de quando mandar ou não para o hospital para ser benéfico a ele. Para a gente não terminar com história triste. Conhece esse nadador? Michael Phelps. Ele, na Europa, ganhou todos os prêmios, todas as medalhas, e aí ele desistiu do esporte, né? Estava cansado de competição, ele abandonou. Não preciso mais nadar, não preciso mais de medalha, eu já consegui todas. Só que, infelizmente, ele entrou na dependência de drogas e deprimiu. Primeiro foi as drogas, depois a depressão na vida dele. E aí, chegou no fundo do poço. Um amigo, também atleta, mas não de natação, de outro esporte, soube, tinha passado por uma experiência semelhante e disse para ele: meu, vá se tratar. E ele aceitou o conselho, por isso que a gente diz: conselho é bom, não se dá, se vendia não, conselho se dá sim, porque é muito bom. Ele ficou em reabilitação por quase 6 meses internado, recebendo remédio, terapia e todas as coisas que ele tinha direito. Melhorou, se reergueu, voltou a praticar natação e nas Olimpíadas de novo foi recordista de medalha. Casou e tem um filho. Isso é que é prevenção
Isso é o que a gente deseja a todas as pessoas que têm alto risco. O papel da religiosidade e da espiritualidade. A fé protege contra o suicídio e contra a maioria das doenças físicas e mentais, gente. A importância de um sistema de crença, mesmo que você se diga ateu, crédito a nada, eu digo assim, é ateu, tá bom, graças a Deus você é ateu. E vamos em frente. Em alguma coisa, alguma energia do universo que seja no verde, ele acredita. A estrutura em prol da vida, estabelecimento de uma rede de apoio e a força de coesão e integração grupal. O que tanto Durkheim, que era um sociólogo do século passado, tanto falava da força de coesão, e a religiosidade, a espiritualidade traz isso. Claro que alguns religiosos, não é algumas religiões, alguns religiosos, alguns padres, pastores, rabinos, não precisa remédio, não precisa isso, convence a pessoa, demove a pessoa a buscar o tratamento correto. E isso desencoraja a procurar assistência médica. Mas, para quem tem alguma credo religioso, vocês vão lembrar, que eu não lembro direito qual é a passagem, mas me contaram, eu fui ver, agora não lembro bem, que Jesus, um certo dia, ele curava cegos, leprosos, a mulher hemorrágica, só de tocar no manto dele, melhorou, né? Agora, o importante, gente, é que um certo dia, diante de um cego, Jesus pegou a própria mão, cuspiu, passou no barro e pôs nos olhos do cego. Ele já tinha feito tantos milagres sem fazer isso. Mas ali ele disse para mim, Alexandrina, eu acredito, precisa de remédio, precisa de alguma intervenção. Há casos que não é só a fé, só o milagre de Deus. Ele precisou do barro para ele mostrar para nós que às vezes a gente precisa de uma cirurgia porque a minha coronária precisa de um stent, de um remédio porque meu fígado não está bom, porque minha pressão arterial está alterada, e de um remédio porque a minha cabeça, o meu emocional está descontrolado. Então não tem um preconceito contra o tratamento psiquiátrico. A Organização Mundial de Saúde aponta os métodos de prevenção, que é controle de arma, de substância tóxica, a imprensa não fazer sensacionalismo e, sem dúvida, o tratamento de doenças mentais. Aquilo que eu mencionei, que a morte por suicídio afeta pelo menos 5 a 10 pessoas, seus familiares, seus vizinhos, seus colegas de trabalho e muitas vezes o profissional de saúde. O sobrevivente, a exposição ao suicídio, além de ser considerado um fator de risco, segundo a Organização Mundial de Saúde, também traz consequências sociais e para a saúde da própria pessoa que foi exposta ao evento do suicida. Nós chamamos de pós-venção, né, aos sobreviventes, que é o serviço prestado àquelas pessoas que sobreviveram. É familiares, é o bombeiro, é o policial, é o condutor do metrô ou de um trem, de um ônibus, que muitas vezes as pessoas se jogam e eles são vítimas, que a gente fala sobreviventes porque presenciam, ficam expostos. Isso inclui a prevenção de comportamento destrutivo. A vida é alterada por essa perda. Não tem como a pessoa continuar a mesma depois que perdeu alguém por suicídio. Os familiares muitas vezes são responsabilizados. Você não fez, não fizeram nada, não levaram para tratamento. Não levou, mas então o médico não era competente. São evitados, rejeitados, têm vergonha, isolamento e culpa, dificuldade de falar no assunto, o estigma e o preconceito, o enfrentamento, né, do julgamento que ninguém fez nada, e as pessoas vítimas, né, de perda por suicídio têm reações psicológicas como um estresse do pós-traumático. Quem perdeu alguém por suicídio é como se tivesse vivenciado um estupro, uma violência, um crime ou até um tsunami. Aqui mostrando em São Paulo, não, desculpa, aqui é no Brasil, o quanto teve de morte, e a coluna maior são os sobreviventes. Veja que vai crescendo, chegando a um número assustador. Como lidar com a realidade, né? Como trabalhar a dor e o luto, reconciliar-se com a vida e a transição da pessoa física para a espiritual, para quem acredita. Quando a gente enfrenta o luto,
qualquer que seja, mas o luto por suicídio traz mais culpa e tabu, traz esse julgamento que eu acabei de falar, a duração não tem um prazo para terminar esse luto, a intensidade varia de pessoa para pessoa, é um processo social, o sentido que a gente dá à morte por suicídio, o sistema familiar e o impacto que... E a busca do porquê, que muitas vezes a gente não tem resposta. Muitas vezes uma pessoa com risco de suicídio, ela se sente assim, no colo, mas de uma estátua fria e gélida. A família, o profissional de saúde, os amigos no trabalho, na escola, ela está quase que desfalecida, mas ninguém tem uma atitude de afeto, de amor, e a gente precisa mudar isso. Ponha carinho, ponha afeto, ponha entendimento, compreensão, doe um minuto, resgate uma vida. Por que amarelo, né? Por que Setembro Amarelo? A cor da campanha foi adotada por conta da tragédia com um jovem, o Mike M. Em 1994, um jovem americano, ele tirou a própria vida dirigindo o seu Camaro amarelo. E a partir dali, os amigos, os familiares, no próprio velório e depois na missa de 7º dia, começou a distribuir cartãozinho e fitinha amarela, por causa que ele era conhecido pelo seu carro amarelo. E isso foi adotado lá nos Estados Unidos, depois a Organização Mundial de Saúde encampou a cor amarelo e o 10 de setembro como Dia Mundial de Prevenção de Suicídio. Aqui somos todos nós do Conselho, a nossa presidente, a nossa vice-presidente que está aqui, vocês vão ouvi-la agora, e todos os demais colegas que fazem parte voluntariamente da Brata e que contribuem com esse trabalho que a gente vem já na maioridade de 18 anos, né, Sônia? Muito obrigada.